Fala tricolores, sejam bem-vindos ao canal. Gostaria de começar aqui falando sobre o Alexandre Pássaro, que não faz mais parte aí dos planos do São Paulo. Ele que é a primeira baixa aí dessa nova diretoria do São Paulo. Júlio Casares já o comunicou, falando que ele não faz mais parte dos planos, não fará parte da próxima gestão da temporada que vem. E ele aí, o Pássaro, numa carta aí, já se despediu do São Paulo, se despediu dos jogadores, agradeceu aí a oportunidade. Pássaro aí que envolvido em várias polêmicas aí, né, principalmente com a torcida do São Paulo aí, devido a uma foto dele no Allianz Parque com a camiseta do Palmeiras, né? Pra mim fica bem evidente que é ele mesmo. Enfim, muitos falam aí que não tem nada a ver, o cara precisa ser só profissional, né, que não tem problema ele torcer para outro time, mas sinceramente eu não concordo com essa teoria não. Eu acho que a primeira coisa que o cara tem que ter, claro, é competência, tudo mais, mas torcer para um rival é complicado, né? Torcer para um rival, ainda ser torcedor de arquibancada, né? Não é só, eu torço. Torcedor de arquibancada que vai, veste a camisa, vai no estádio, enfim. E além de tudo, aí, o Alexandre Pássaro teve várias contratações bem questionáveis, né? Diego Souza, 10 milhões. 10 milhões no goleiro Jean, né? Que era do Bahia. Que depois se envolveu numa polêmica aí de agredir a ex-mulher. Everton Felipe. A do Everton Felipe pra mim foi uma das piores. O Diego Souza ainda entregou gols, né? Apesar de eu achar que não valia nem de perto o valor que foi pago nele. Mas o Everton Felipe foi uma coisa muito estranha, muito esquisita, porque o São Paulo, além do jogador não ter entregue nada, absolutamente nada no São Paulo, e ser um jogador que se machuca muito, que vivia contundido, desde a época do esporte, o São Paulo teve uma opção de compra, uma opção de fazer um pagamento a mais para ficar em definitivo com o jogador. E mesmo ele tendo jogado no São Paulo, a torcida não ter gostado de jeito nenhum, e o jogador ter mostrado que é fraco, que não merecia vestir a camisa do São Paulo, ainda assim o Raí junto com o Pássaro foram lá e definiram a compra dele. Então foi muito estranha, foi uma das piores contratações, uma das mais esquisitas dessa gestão do Pássaro aí. Então acho que não vai deixar saudade nenhuma no São Paulo. Desejo sorte a ele aí, mas eu acho que ele não vai influenciar nessa pegada que tá o time aí. Eu acho que ele não tem uma posição tão significativa assim que vai interferir dentro de campo. O Raí sim teria. O fato do Raí ter entrado num acordo com o Casares e ter acertado a permanência aí até fevereiro, para mim foi uma notícia muito boa, porque essa sim seria uma baixa que poderia ter reflexos muito fortes aí dentro de campo. O Raí, que além do tamanho dele como um ex-jogador do São Paulo, como um dos maiores ídolos aí junto com o Rogério Ceni do São Paulo, ele é muito querido pelos jogadores e principalmente pelas lideranças ali, pelo Cabeça, pelo Daniel Alves, pelo Volpi. Então foi importante essa permanência do Raí. O Pássaro aí, desejo boa sorte para ele. Bom, agora eu gostaria de falar sobre o Luciano. O Luciano que era dúvida aí, uma dúvida muito forte aí para a partida contra o Grêmio. Hoje saiu uma notícia aí que o Luciano foi relacionado. O Luciano foi relacionado, ele vai viajar a Porto Alegre, porém não se sabe se ele vai ter condições de jogo. A diretoria, o Diniz, a comissão técnica optou por levar o Luciano ao jogo, por levar o Luciano a Porto Alegre. E a torcida de todo mundo aqui do São Paulo, né, para todos os nossos torcedores, é que ele tenha condições de jogo. O Luciano, que é um jogador aí, um dos mais importantes aí desse time do Diniz, um jogador que está entregando muito, o único jogador que o Diniz ganhou, né, praticamente, e é o que mais entrega. Claro, né, o time todo está jogando bem, a gente podia falar aí do Gabriel Sara, do Brenner, do próprio Thiago Volpi, do Daniel Alves, do Tietê, o time da dupla de zaga antiga do São Paulo que voltou a ser titular, né, Bruno Alves e Arboleda, que está indo muito bem. Nos últimos jogos aí tomou gol apenas do Corinthians naquela derrota. Enfim, o Luciano que tá machucado aí, que se machucou na partida contra o Corinthians ainda no primeiro tempo, né? Era muito dúvida, estavam falando aí que talvez iam conseguir trazer ele para o jogo de volta, né? O departamento médico ia conseguir
trazer o Luciano para o jogo de volta, que será no Morumbi no dia 30. Porém, o Luciano aí, muito dedicado aí na sua recuperação, estava fazendo a fisioterapia aí em 3 períodos. Então, bom, quem sabe, né? A esperança é que o Luciano consiga jogar, porque além de tudo que ele está entregando, que eu já disse, ainda tem a lei do ex, né? Você imagina a vontade que ele não tá de fazer um golzinho no Grêmio? Luciano, que foi muito criticado, teve poucas chances no Grêmio. E se tem uma lei que funciona nesse nosso país, é essa do futebol, né? A lei do ex. É impressionante. É impressionante. Então, desejo ao máximo aí que ele realmente consiga ter condições de jogo e boa sorte aí para o Luciano, né? Agora eu gostaria de falar com vocês sobre o Rodrigo Caetano, né? Rodrigo Caetano, que foi assunto aí nas redes sociais são paulinas aí durante a semana toda, muito cogitado aí pelo Casares. Alguns aí estavam falando que ele já estava palavrado com o Júlio Casares, para ele ser o novo diretor executivo de futebol no lugar do Raí. Só que, pelo visto, ele esbarrou aí em duas coisas muito grandes. Teve uma reviravolta muito grande de ontem para hoje. A torcida do São Paulo é uma delas. A torcida do São Paulo fez uma pressão muito grande nas redes sociais, não querendo o nome do Rodrigo Caetano de jeito nenhum. Um coro muito grande mesmo, ele chegou a estar ali nos trend topics do Twitter. E o outro motivo é a questão salarial, que parece que o Júlio Casares deu um passo para trás, não estava concordando muito pelos valores. O São Paulo aí, que vai até se desfazer de vários funcionários, está vindo com um plano de recuperação financeira aí para a temporada que vem. Vai ter que enxugar bastante a sua folha de pagamento. E esse foi um dos motivos também que praticamente descarta agora o Rodrigo Caetano do São Paulo. E na minha opinião, eu acho que isso é muito bom, muito importante. Independente do dinheiro. Eu não estou analisando nem a parte financeira, seria mais na parte esportiva mesmo. Me dizem aí, o que o Rodrigo Caetano fez no Flamengo? O time endinheirado, recheado de dinheiro que era o Flamengo. Ele não conseguiu montar um time para ser campeão. Foi só depois que o Flamengo trocou o seu comando, trocou a presidência e, consequentemente, sua diretoria, que o Flamengo conseguiu ter os títulos que conseguiu ano passado. E o Rodrigo Caetano, o que ele fez no Internacional? Montou um timezinho mais ou menos competitivo, só que muito curto, um elenco totalmente desequilibrado, não conseguiu segurar o seu treinador, que era o grande pilar do time do Internacional. Perdeu ele para um time de segunda divisão da Espanha. Aí muitos vão falar, mas é um time da Europa, é difícil segurar. Não, muitos aí não sabem, mas o grande problema, o grande motivo do Eduardo Cudê ter ido para a Europa, dirigir o Celta de Vigo, foi por divergências e por falsas promessas da diretoria do Internacional, que se resume em Rodrigo Caetano. Então, na minha opinião, eu acho que o São Paulo agora tem um tempo bom aí, pelo menos até fevereiro, já que o Raí vai ficar, para decidir o seu novo diretor executivo. Eu acho que o Júlio Casares tem todo o direito de querer escolher um nome de sua confiança, né? Só que, na minha opinião, se o São Paulo for trazer nome aí de diretor figurão, de cartola aí conhecido, só por nome, sinceramente, olha o Alexandre Matos, que é um dos cartolas aí mais famosos do Brasil. O Alexandre Matos, que teve passagem pelo Cruzeiro, foi campeão no Cruzeiro, bicampeão brasileiro no Cruzeiro, teve passagem pelo Palmeiras e agora está no Atlético Mineiro. Um cara que gastou 200 milhões em contratações pelo Atlético Mineiro, e o Atlético provavelmente não vai ganhar título algum esse ano, de relevância, né? Não vai, provavelmente o Atlético, eu não descarto 100%, né? Mas após a derrota para o São Paulo, dificilmente vai conseguir disputar o título, né? Provavelmente vai ficar entre São Paulo e Flamengo. Então, sabe, eu acho que apesar de muitos defeitos que o Raí tem. O Raí teve essas contratações todas que eu falei com o Pássaro, é o Raí também. Claro, ele que mandava, ele que é o diretor. Everton Felipe, Diego Souza, Jean, Carneiro. E demissão do Aguirre faltando 5 rodadas para acabar o Brasileiro. Contratação do Jardim e permanência dele e o fiasco contra o Talheres. Fiasco contra o Mirassol. A gente tem inúmeros, eu poderia ficar aqui uns 10 minutos falando de tantos vexames dessa gestão. Só que, assim como o Fernando Diniz, que também teve vários aí, problemas, a torcida até pouco tempo atrás não queria saber
Eu queria ouvir o nome do Fernando Diniz. Assim como o Fernando Diniz, o Raí também era marinheiro de primeira viagem. O Fernando Diniz não como técnico, né? Mas como um time do tamanho do São Paulo. Cometeu aí inúmeros equívocos, porém ele foi se adaptando, ele foi amadurecendo ao longo do trajeto. E hoje ele está aí brigando pelo título brasileiro e pela Copa do Brasil. E eu acredito que aconteceu a mesma coisa com o Raí. Eu acho que ele errou muito por ser um dirigente novo, por também entrar num time que tem essa pressão do tamanho que é no São Paulo, né? Um time que está há 8 anos na fila, que é uma panela de pressão tremenda, é o time mais pressionado do Brasil. Porque os times que são tão grandes e têm tantas conquistas como São Paulo, a torcida não admite ficar tanto tempo sem título. E realmente 8 anos é muito tempo sem título. Então eu acredito que se for para trazer qualquer um desses figurões aí, para ser mais do mesmo e só mamar na teta do São Paulo, eu prefiro ter um cara como o Raí. Eu prefiro então que o Júlio Casares faça uma proposta pro Raí e o Raí continue no São Paulo. Pelo menos, cara, ele é o Raí. Ele é o cara que mudou o São Paulo de patamar como jogador. Ele é um cara que ama o São Paulo. Ele teve erros, mas não teve erros de desonestidade. Ele teve erros por questão mesmo de experiência, por questão de errar mesmo. Ele errou. Ele não foi maldoso. Ele não fez que nem o Carlos Miguel Aidar, que roubou o time de São Paulo. Que roubou o clube São Paulo Futebol Clube. E eu acho que ele amadureceu. Eu acho que ele estando com pessoas como Muricy Ramalho e agora um novo presidente, Júlio Casares, que é um cara que eu acredito que vai fazer um trabalho muito melhor do que o Leco, eu acredito que até o Raí vai crescer como diretor. Pelo menos a gente tem alguém honesto, alguém que ama o São Paulo ali. E eu acho que ele estando rodeado com essas pessoas novas, ele vai crescer muito, ele vai agregar muito ao São Paulo. Já saiu o Alexandre Pássaro, já saiu o Leco que era o problema do São Paulo. O problema do São Paulo, o Raí errou, Pássaro errou. Mas o grande problema do São Paulo, vocês não podem se esquecer, chama-se Carlos Augusto de Barros Silva, o Leco. Ele era o problema do São Paulo e ele não faz mais parte dos planos do São Paulo. Então, a minha opinião é essa. Se for para trazer Rodrigo Caetano, trazer o cara do Bahia, não sei quem do Bragantino, o outro cara lá do América Mineiro, que eu não sei o nome, fica com o Raí. Fica com o Raí que eu tenho certeza, não sei vocês, mas na minha opinião, ele vai fazer um trabalho muito melhor, mas muito melhor do que esses 2, 3 últimos anos dele aí à frente do São Paulo. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês também, deixem aí nos comentários e nos vemos amanhã após a partida do Grêmio com o São Paulo, que eu espero que o São Paulo faça uma grande partida e que o Luciano jogue. Certo, tricolores? Ficam todos com Deus, um abraço.